abrindo o meu caderno de tarô com vocês. Vamos escolher uma carta. Quem vai ser a sortuda do dia? Gente, sua carta é boa. E é o segundo 5, olha. Mesmo que não seja proposital, gente. 5 de espadas. 5 de espadas, vamos lá. O 5 de espadas, a gente já tem uma sensação de engano, né? De se sentir traído, se sentir abandonado. Também fala muito sobre batalhas que você escolhe, né? Viver ou não. Vamos lá. O 5 de espadas, ele é uma carta de polaridade negativa, tá? Do elemento ar, signos aquário principal, tá? Gêmeos e Libra. Tempo rápido, dias, tá? Algo que acontece muito rápido, em questão de dias. Então você pode falar até que é 5 dias. Dentro de 5 dias algo acontece. Estação do ano, inverno. A interpretação dessa carta, eu vou deixar ela aqui paradinha aqui, enquanto eu leio para vocês. A interpretação dessa carta é conflitos, brigas, disputas injustas, vitórias vazias, orgulho, ressentimento, manipulação. Se ela cair dessa forma invertida, ela significa desejo de reconciliação, arrependimento, superação de conflitos, encerramento de disputas, tá bom? Aqui a gente pode estar falando sobre uma situação, as seguintes situações, tá? Possíveis. Material, ambiente competitivo ou tóxico, problemas com colegas ou rivais de trabalho. Então aqui fala muito sobre evitar disputas desnecessárias, né? Nem toda vitória vale o custo. Saiba quais batalhas valem a pena você lutar. Evite disputa de ego, evite disputas, sabe, brigar em local de trabalho. Evite essas coisas desnecessárias, porque isso pode te trazer mais dano do que benefício. Mental, pensamentos negativos, desejo de vencer a qualquer custo, ressentimentos guardados. Então aqui você precisa tomar cuidado com pensamentos vingativos ou sabotadores, né? Essa carta ela também fala muito sobre autossabotagem, fala muito sobre autossabotagem e sabotar os outros também, tá? Vingança, sobre tipo assim, poxa, fulano fez isso, vou me vingar dessa pessoa a qualquer custo. Eu vou dar meu jeito. Aqui a gente pode estar falando sobre uma pessoa extremamente vingativa, uma pessoa que guarda muito ressentimento, uma pessoa que gosta de manipular e sabotar o caminho das outras pessoas, ou até de si mesmo, né? Uma autossabotagem. Escolha as batalhas com sabedoria. É saber escolher as batalhas que se vai entrar. Essa carta fala muito isso. Saiba escolher quais batalhas valem a pena lutar e quais valem a pena você deixar a sua espada abaixada e sair. Sentimental, discussões destrutivas, orgulho em excesso, necessidade de perdão ou de afastamento. Então aqui, algumas discussões e ressentimentos podem gerar perdas dentro da relação. Então, poxa, o que eu preciso tomar cuidado dentro do meu relacionamento? Cuidado com discussões desnecessárias, tá? Com guardar mágoas, com ressentimentos, com querer se vingar do outro dentro dos relacionamentos. Isso pode gerar muita perda para você. E às vezes você vai perder não só a pessoa, você vai perder algo dentro de você, porque você vai falar assim, poxa, eu só queria vencer. E no final das contas eu tô aqui sozinha, chupando o dedo. Entende? Reflita antes de ferir o outro. Essa carta ela pede para que seja feita uma reflexão antes de atacar o outro, antes de ferir o outro. Escolha com sabedoria suas palavras, tá? É uma carta muito mental, porque o naipe de espadas ele fala muito sobre o elemento, sobre o mental da gente. Então, assim, quando a gente vê isso, todo naipe de espadas que bater na mesa, você já vai falar assim, putz, espadas, elemento ar ligado ao mental. É algo muito emocional. Então, assim, às vezes são coisas que acontecem, quase todos os naipes, as cartas do naipe de espadas, vão falar sobre coisas que a pessoa guarda dentro de si, sobre o próprio mental e emocional daquela pessoa que você está abrindo ou da pessoa em questão da pergunta. Então, aqui a gente vê que é algo muito da mente, né? Do ressentimento, da vingança, meio que um ódio, uma coisa estranha, né? E essa carta, ela fala muito sobre um sentimento de engano também.
tá? Ele tá, eu vou botar aqui pertinho pra vocês verem. Deixa eu ver se tá pegando direitinho. Ele fala um pouco sobre o sentimento de perda, um sentimento assim de... Eu tô com as espadas, sabe? Você pode olhar, ele tá com as espadas, mas ele tá olhando meio assim, tipo, nossa, eu venci, mas ao mesmo tempo eu perdi. Esse sentimento, eu venci, mas ao mesmo tempo eu perdi. Será que valeu a pena a minha vitória? Será que valeu a pena eu ganhar essa briga? Será que valeu a pena eu entrar nessa briga para começo de conversa? Então, assim, essa carta, ela fala muito sobre isso. Então, você vai sempre pensar, bom, espadas mental, algo relacionado ao emocional da pessoa, ao mental. Então, qual o conselho? Poxa, você precisa trabalhar um pouco mais essa questão aí que você tem com ressentimentos, com mágoas. Você é uma pessoa que guarda muito ódio, muito rancor. Você precisa trabalhar um pouco mais isso, porque isso pode te prejudicar, sabe? Esse sentimento que você carrega pode te trazer muitas perdas, pode te trazer muito desgaste desnecessário, porque às vezes é necessário que você libere o perdão, né? Não só para o outro, mas para si mesmo. Então aqui você pode estar falando sobre trabalho. Olha, eu tenho uma colega de trabalho, um colega de trabalho que está me estressando a beça, entendeu? Está tentando me levar no meu limite. Evite. Evite as disputas, evite as brigas, evite o conflito com essa pessoa, porque isso pode te prejudicar, né? Essa pessoa pode estar querendo te levar realmente ao seu limite para que você estoure com ela e você perca a sua razão. Então, evite brigas, evite discussões em qualquer tiragem que essa carta cair, você vai sempre falar, evite brigas, disputas, ressentimentos, evite guardar mágoa, evite guardar rancor, evite essa sensação de vingança, né? Evite se auto-sabotar também, pode ser uma pessoa que está auto-sabotando o próprio caminho. Olha, por que o meu caminho não tá andando? Pô, porque você é uma pessoa rancorosa dessa, entendeu? O teu caminho tá travado porque você é brigona, porque você reclama, porque você quer bater boca com tudo e com todos, porque você não se liberta, né? Você quer ter sempre a razão, você quer sempre vencer a qualquer custo. E isso tá te atrapalhando mais do que te ajudando. Você é uma pessoa, quer ver, orgulhosa. Você é uma pessoa que manipula as outras pessoas. Você é uma pessoa que é um pouco negativa, cara. A verdade é essa. Você é uma pessoa negativa, uma pessoa que manipula, uma pessoa orgulhosa, rancorosa. E o que tá travando os seus caminhos, na verdade, é você. Entende? O que trava os seus caminhos aqui é a sua própria mente. Você se auto-sabota, você se auto-engana, você se auto-manipula, você manipula as pessoas e situações à sua volta, achando que você está ganhando alguma coisa com isso, mas na verdade você só está perdendo. Você está se enganando. Você está se enganando, só isso. Você está mentindo para você. Não para os outros, você está mentindo para você. Então você precisa trabalhar mais isso, soltar mais, tá? Se reconciliar consigo mesmo e com as outras pessoas. Superar os conflitos, encerrar essas disputas, não só as disputas externas com outras pessoas, mas as disputas internas que ocorrem com você a todo momento. Então, assim, lembrando que você tem que ter essas anotações e você vai adaptar de acordo com a pergunta, de acordo com a mensagem que você vai passar para o seu cliente. Você não vai passar assim, é conflito. Pode não ser, entende? Depende de todo um contexto, dependem das outras cartas que vão sair junto. Por exemplo, o Rei de Copas. O Rei de Copas, vou até dar uma olhada aqui pra vocês, o meu vídeo está ficando grande. O Rei de Copas, eu acho que vou ter que botar esse vídeo em duas partes. O Rei de Copas, ele fala sobre maturidade emocional, sabedoria afetiva, domínio das emoções. Aqui, a gente não precisa nem se estender muito, né? Pô, domina a sua emoção. Domina. Porque você precisa dominar o seu ódio, você precisa dominar esses sentimentos negativos antes que eles dominem você. É sobre ter domínio sobre a própria mente, sabe? Isso é importante. Então aqui você vê o quê? Poxa, você precisa ter mais domínio sobre a sua própria mente. Você precisa entender, não entrar em conflito bobo, sabe? Você não pode deixar se dominar pela raiva, pelo calor do momento. Poxa, se centraliza, cara. Se centraliza.
Não vai pela emoção, sabe? Precisa ter um domínio de emoção, um controle sentimental, mental. Você precisa controlar as suas emoções, o seu ódio, o seu rancor. Você precisa controlar a sua mente, tá? Isso aqui fala, você precisa controlar a sua mente antes que ela controle você. Entenderam, mais ou menos? Eu acho que deu pra entender. É isso. Até o próximo vídeo.